Então, tá? Me apresentando, depois passo para o Esther. Então, meu nome é Edneia, né? Eu sou moradora do assentamento Irmã Dorothy há 4 anos já. Eu vim lá da região norte, eu era acampada desde 2012 no Luiz Maranhão, lá em Cambaíba, e depois, assim, eu tinha perspectiva de vir mais para perto da nossa família, né? Que nossa família é toda de São Paulo. Daí surgiu a oportunidade do Irmandote, daí a gente veio para o Irmandote se somar, contribuir com as famílias que estavam aqui, né, para esse assentamento. E hoje em dia eu sou moradora do núcleo Cícero Guedes e eu contribuo também com a MST na região sul-fluminense, na direção regional. Bom, meu nome é Esther, sou moradora aqui do Irmandorte também, contribuo na coordenação do núcleo 4 do Irmandorte, né, o Ponte Limpa. Eu sou de São Paulo, capital, vim para o Rio de Janeiro para dar continuidade aos meus estudos, né? E aqui eu me aproximei do MST ainda na época do mais intenso, assim, dos estudos institucionais, digamos assim. Posteriormente, eu fui morar no Roseli Nunes, que já é um assentamento aqui da região sul, e aí surgiu a possibilidade de vir morar aqui no Irmandorte, né, e contribuir aqui na luta, continuar aqui no Sul Fluminense. E aí eu vim morar aqui e contribuir aqui no assentamento. Aí eu acho que, assim, sobre as motivações, né, eu acho que uma das motivações que me fez tanto pensar em vir morar numa área de reforma agrária, né, popular, organizada pelo MST, uma das questões foi pensar que o modo de sociedade que a gente vive não está correto, né? A forma de sistematização da nossa sociedade ela é bem injusta, e que merece formas de refazer e repensar, né, essa sociedade. Então, não fazia sentido ir para o mercado de trabalho, para trabalhar 8 horas por dia e para viver para trabalhar, né? E não trabalhar para viver. Então, buscando essa perspectiva de uma mudança de sociedade, buscando contribuir com essa mudança, né? Hoje e aí no restante da vida, eu busquei me aproximar da forma que eu acho que é a que tem um resultado efetivo social, né? Que é a organização social, né? Popular. Então, acho que essa foi a principal motivação, assim, da aproximação do movimento, da aproximação das áreas de reforma agrária popular, né? E hoje está contribuindo diretamente nesse movimento, né? Acreditando que com ele e somente com os movimentos sociais é que a gente consegue efetivamente uma construção de uma sociedade melhor, diferenciada e construída pelo povo, né? Porque uma sociedade que não é construída pelo povo, ela não é para o povo. E aí, em geral, a gente vê a organização social que a gente tem hoje. É uma sociedade que não vê a classe trabalhadora como o central, né? Muito pelo contrário, né? A classe trabalhadora ela é sempre colocada no segundo plano aí para conseguir manter essa ordem que a gente tem da sociedade. Eu cresci numa família que tem pessoas assentadas, né? Eu tenho 2 tios meus que já são assentados lá em estado de São Paulo, perto de Iaras ali, perto de Bauru. Então eu já cresci assim no meio de uma família que já viveu em assentamento, né? O meu pai, ele foi acampado muitos anos, ele saiu depois por motivo de doença, mas assim, então eu já cresci um pouquinho nesse meio, né? A gente já acompanhou um pouco isso, né? Já veio de família. Minha mãe sempre foi camponesa, né? Sempre morou também em roça, viveu da roça a vida toda até casar. Então a gente já tem um pouquinho de raiz disso também, né? E eu morava em São Paulo, daí depois eu fui morar para Campos dos Goytacazes, onde a gente conheceu o movimento. A vida lá também estava assim muito difícil, né? A respeito de aluguel, mesmo de sobrevivência, né? Eu com uma criança pequena, né? Especial também, então assim estava muito difícil a situação nossa.
Daí nós fomos convidados, né, para algumas reuniões, né, que geralmente tem para quando vai formar um acampamento, né, a gente participa de várias reuniões. Na época foi até o Cícero Guedes que fazia essas reuniões, né? Daí a gente participou de algumas reuniões e a gente decidiu ir também, né? Entrar para o movimento, para conhecer mais de perto, assim, a gente conhecia, mas era muito através da família. Mas a gente nunca tinha convivido no acampamento, né? Como é. A gente entrou, assim, a gente viu que realmente era aquilo que a gente queria, entendeu? As teses muito que o movimento defende, né? Comida sem veneno, socialismo, então eram coisas que a gente também defendia na época, então a gente achou, assim, de suma importância a gente participar. E aí, uma vez que a gente entrou, a gente cria vínculos, né? Você não consegue sair mais depois. Daí a gente tomou-se muito, né, o acampamento de lá, a gente contribuiu bastante, depois quando teve a possibilidade de vir para cá, a gente também já veio contribuindo para cá, né, já chegou para se somar mesmo, e a gente está até hoje, assim, né, junto com as famílias, fazendo trabalho de base, e mostrando, né, para a sociedade que a gente está ali para plantar, né, para colher, para criar nossos filhos, assim, muito ao contrário de que muitas pessoas na sociedade pensam, né, por causa, infelizmente, né, é construído, às vezes, falando, né, que o movimento, o lado, né, falando algumas coisas ruins a respeito do movimento, mas a gente tenta mostrar, não é isso, né, que ali tem trabalhadores rurais, tem famílias, né, que plantam, que colhem, e fazer jus à terra, né, que a gente está ali, que é para plantar, para colher, para criar nossos filhos, para comer uma comida sem veneno, para levar solidariedade, entendeu? É um pouquinho disso. Mais alguma coisa, Lu? Vocês são Então, maravilhosos. Eles são maravilhosos. Pode acabar. Para mim tá bom. Valeu, um abraço, um não, beijo. lindo. Ó, eu queria. Tem duas coisinhas, mas primeiro eu queria que vocês comentassem um pouco da trajetória mesmo do Irmã Dorothy, né? E depois, se vocês preferirem, falar só um pouco da história, da trajetória do Irmã Dorothy. E aí depois a gente fazia um último bloquinho para entender o conflito, né? Que está estabelecido hoje. Se vocês preferirem falar direto, não tem problema. Agora, se vocês preferirem que, quando vocês terminarem de falar da história, aí eu volto e retomo com a questão do conflito especificamente, pode ser. Mas aqui, as duas questões que eu acho importante de a gente ter esse material em vídeo é que vocês comentassem. E eu estou achando muito legal esse bate-bola de vocês aí, tá muito maneiro. Falar um pouco da trajetória, do Irmã Dorothy, do assentamento, enfim, fica muito à vontade para falar dos aspectos que vocês quiserem, falar sobre, ou falar sobre o município, o que é ter um assentamento num município como Coatis, enfim, a trajetória ali antes do assentamento, a história daquela fazenda, enfim, vocês fiquem muito à vontade para falar, e falar mesmo do cotidiano no Irmã Dorothy, né? Desde que fez 15 anos, acho legal fazer esse registro, né, dos 15 anos do Irmã Dorothy, que completou no dia 23 de outubro, dia do aniversário da minha filha, inclusive. E depois a gente faz um bloco entendendo o conflito que está estabelecido hoje. Pode ser assim, meninas? Ótimo. Show. Com vocês. Então, o do acampamento e depois a Esté contribui também. Tá. O acampamento lá, então, igual a Lu comentou, é um acampamento antigo, né? As famílias chegaram em 2004 para 2005, né? Então, já é um assentamento aí de mais de quase 2 décadas, né? Daí, todo esse tempo, as famílias vieram lutando e também colocá-lo, que ali é um assentamento oriundo de vários acampamentos desfeitos na região, né? Tanto na região norte. Então, ali, vamos supor, são várias famílias que vieram de outros acampamentos, né? Se somarem para contribuir ali para virar o Irmã Dorothy, né? Então, assim, nem todas as famílias que começaram são as mesmas até hoje, né? Então, é uma junção de vários acampamentos, né? Que ao longo do tempo tiveram despejo, ou foram desfeitos, que contribuiu para fazer o Irmã Dorothy, né? Daí, o Irmã Dorothy, o papel de desapropriação foi em 2015, né? Que ele saiu. Ele, em 48 horas, o INCRA, se ele quisesse, ele poderia regularizar as famílias, as coisas que ele não fez, daí ele foi levando, né, levando. Em 2017, depois entrou essa medida provisória, né, que qual
mudou muito a reforma agrária dali para frente, né? E hoje em dia a gente se encontra no Irmandorte com esse edital, né? Que está querendo ser aplicado no Irmandorte, mas a gente entende que esse edital não se enquadra no Irmandorte, porque o Irmandorte foi um assentamento que ele já é de 2015, né? Então ele não se enquadra nessa lei que agora de 2017 para cá. As famílias não é justo as famílias entrarem, né? Se submeterem, né? A esse edital agora, onde muitas poderiam ser prejudicadas, né? Então a gente entende isso, que todos esses anos de luta, embaixo de lona preta, tem muitas famílias que chegaram no Irmandorte com toda a força de trabalho, né? Hoje tem família que se encontra doente, tem pessoas que já faleceram, eles vão perdendo um pouco a força de trabalho durante todo esse tempo, né? Então, é isso um pouquinho. Aí, bom, eu acho que a gente pode complementar, talvez, falando um pouquinho da história da fazenda, né? A gente convivendo aqui no município de Coati, a gente tem a característica de conversar com a sociedade que mora aqui e ter muitos relatos do que era a fazenda, né? Antes do assentamento. Então, são relatos bem chocantes, assim, né? Da questão da época da escravização, né? A gente tem ali resquícios de um cemitério, né, de pessoas que foram escravizadas ali. A gente encontra muitos ainda, isso é muito recente, né? Muitas netos e bisnetos de pessoas que trabalhavam na fazenda, então, enquanto capataz, né? Enquanto umas tarefas assim bem violentas, ainda por causa na época da escravização. E, além disso, a gente, nessa época que teve a vistoria, né, a fazenda foi analisada enquanto o laudo de improdutividade, né? Aí já nos tempos mais atuais, aí em 2015. Então, a fazenda, ela é uma fazenda de mais de 1.000 hectares, né, que pertencia a uma família aqui em Coati, e que ela não cumpria a sua função social, né? Ela não produzia, ela não tinha produtividade alguma, né? Então, foi um dos motivos que ocorreu essa desapropriação, né, pelo INCRA. Acho que é importante destacar isso, porque hoje a gente tem 53 famílias morando numa área que era ocupada por uma família, né? E essas 53 famílias, com todas as dificuldades, eu acho que essa inoperância do INCRA, que a Edneia aponta, né, em todas as etapas da construção do assentamento, né? Ela, mesmo assim, as famílias que realizaram a ocupação, elas permanecem dia após dia lutando para avançar na produção, né? Nesse diálogo com a sociedade aqui de Coati, coisa que antes não existia, né? Então, a gente enxerga o assentamento Irmandorte aqui em Coati enquanto um ambiente de geração de vida, né? Geração de produção agroecológica, geração de diálogo com a sociedade, de tentar construir novas formas de relação com as pessoas, né? Tanto internamente na organização interna, mas também externamente, na conversa, nas ações aqui em Coati, né? A gente tem dialogado muito com a prefeitura aqui em relação às melhorias infraestruturais que minimamente viabilizem a dignidade diária, né, dos moradores, no sentido do ir e vir, né, de melhoria das estradas, a construção de algumas pontes que inviabiliza, né, o deslocamento de alguns moradores, e que isso tudo dificulta o avanço, né, da produção, o avanço das melhorias do local, e mesmo assim a gente avançou muito, né? Avançou realmente muito com a organização interna. Eu acho que é isso. Eu acho que recentemente acho que é importante destacar que o INCRA, ele, depois de 5 anos de ausência, né? Saiu a emissão na posse aí em 2014, final de 2014, mas ele só foi sair no Diário Oficial em 2015, né? Depois de quase um ano. Então, aí mais um período, né, de lentidão do serviço público. E, posteriormente a essa emissão da posse em 2015, o INCRA veio à área posteriormente em 2020, né? Que foi ano passado, foi em dezembro próximo a essa época do Natal, né? Para informar a comunidade que seria aplicado um edital para a seleção das famílias que morariam no Irmandó. O diálogo com o superintendente, né, foi no sentido de que ele se comprometeu
que o edital seria construído com as famílias no sentido de vir antes do lançamento do edital, explicar para as famílias, sempre pontuando que o edital não prejudicaria as famílias, né? Muito pelo contrário, que seria uma forma de agilizar o processo de assentamento das famílias. Bom, mas nessa reunião a gente também sentiu um tom de muita desvalorização da comunidade, né? Porque depois de tanto tempo de ausência, a gente é surpreendido, né, com essa notícia. Foi realmente assim, o lançamento do edital, ele foi feito sem contato qualquer da comunidade. Nós soubemos porque nós vimos nos meios já online, né, oficiais, mas a comunidade não tinha sido comunicada antes, né? E a comunidade, ela tem um meio direto com o INCRA, que é um grupo do WhatsApp, né, que foi criado pelo próprio INCRA, para dialogar com a comunidade. Mesmo assim, a gente só foi comunicado desse edital, acho que uns 10 dias, uma semana depois que a gente já sabia, porque ele já tinha sido divulgado. Né? Então, também, Lu, acho que pode contribuir um pouquinho com a Esther, porque deixou as famílias, assim, bem desestabilizado mesmo, porque quando ele veio, ele deixou claro em dezembro que ele não reconhecia ninguém ali dentro como morador, entendeu? E, assim, que agora a lei era fria e que ele ia se basear em leis. E que ele não reconhecia ninguém ali dentro. Daí, o que a gente falou? A gente ajudou a colocar piquete ali dentro. Eles piquetaram a área, né, para a divisão. Então, quem são essas pessoas que ajudaram ele a colocar esses piquetes? Quem eram essas pessoas? Né? Se eles não reconhecem a gente ali como morador, a gente ajudou eles nessa tarefa, entendeu? Daí, assim, onde desestabilizou muito, e também o jeito meio arbitrário que ele chegou, né? Chegou com colete à prova de bala, entendeu? Escoltado pela Polícia Federal. Assim, como se a gente ali dentro fosse algum terrorista, né? Que fosse fazer alguma coisa com ele, né? Então, isso gerou um clima muito de instabilidade dentro do assentamento, né? Porque, e assim, as famílias ficaram tensas, né? E com razão, porque ele falou da boca dele, ele não reconhecia ninguém como morador. Então, assim, todos esses anos embaixo de uma lona preta, né? Que a gente vem construindo o assentamento com luta, isso não valeu de nada, né? Ele apenas tolerou a gente ali dentro, né? É bem ruim essa situação, né? Aí, só salientar também outra coisa, Lu, que mesmo desde quando começou a pandemia, com todas as dificuldades da gente dentro do norte, mesmo assim a gente fez uma campanha bem maçante a respeito da solidariedade. A gente fez inúmeras marmitas, foram doadas para a região toda, entendeu? A gente atendeu Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, próprio Quatis, a gente fez várias doações no hospital de Quatis, né? Tanto para funcionário quanto para paciente. A gente fez cestas de produtos da reforma agrária para serem doados, a gente doou na praça, fez café da manhã. Então, tipo assim, a gente fez muitas ações de solidariedade durante essa pandemia, entendeu? Mesmo com todas essas condições que a Esther tinha colocado antes, a gente não tem estrada, é difícil, né, para sair com o que a gente planta, né? Com todos esses problemas que a gente vinha enfrentando no DOT, mas mesmo assim a gente entendia que a gente tinha que levar um alimento saudável para a mesa do trabalhador, nesse momento tão especial, né, que as pessoas precisavam se alimentar bem, né, durante essa pandemia. Acho que aí, talvez também comentar um pouquinho das nossas articulações, né? Eu acho que isso talvez aponte, né, o quanto também o assentamento e, de forma geral, né, a região, enquanto MST, está dialogando e se movimentando para fazer as ações, né? A Edneia colocou uma, que foi a questão das marmitas, né, e da doação de alimentos in natura mesmo, que foi feito em bastante localidades, né, com bastante produção. Eu acho que é importante a gente destacar também, a gente está com uma articulação com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Quatis, né? A gente vem buscando sempre dialogar com a Prefeitura no sentido de apresentar nossas demandas enquanto um direito, enquanto cidadãos quatienses, mas também levar a possibilidade de parceria com a Prefeitura no sentido de contribuir nos processos aqui de Quatis também, né? Dentro e fora do Irmandorte. Então, a gente está com uma articulação com a Secretaria de Meio Ambiente e Cultura, no sentido de nomear as nossas estradas, né? De também melhorar os nossos ambientes de lazer, que também são utilizados pela comunidade de Quatis, né? De forma muito intensa, nossas cachoeiras, né? Nossos cursos dos rios,
sentido de preservação, né, desses ambientes e de melhoria para que as pessoas possam usufruir com uma melhor qualidade, né? Isso trazendo uma aproximação aí em relação ao turismo de base comunitária, né? Que é positivo para a comunidade, que é um dos caminhos que a comunidade vem buscando avançar, e também é um lado positivo para o município, uma vez que o município já apontou o turismo de base comunitária como um ponto, né? Que é ser mais potencializado. A gente está também com alguns vereadores organizando a possibilidade de construir um centro de formação agroecológica e cultural aqui em Coatis, no sentido de buscar avançar nessa perspectiva de estudo e na prática da agroecologia, né? Juntamente com os assentados e acampados, né? Com parceiros também de instituições, mas buscando a agroecologia da sua forma mais ampla, né? Desde a questão da prática da produção, efetivamente, como a prática da cultura, né? A prática da dança, do cinema, né? A diversidade que a gente acredita enquanto movimento que necessita existir no campo, sim. A gente não precisa sair do campo para ir no cinema. A gente não necessita sair do campo para ir para uma escola. A gente quer construir esses espaços no campo, que é no campo que a gente escolheu morar, né? E a pedagogia a ser aplicada no espaço do campo, no espaço da cidade, elas são muito diferentes, né? E se a gente não constrói esse espaço no meio rural, acaba que a gente tem um esvaziamento que a gente tem hoje no campo, né? Os jovens ou os adultos jovens que querem voltar a estudar ou focar em outro também, outra atividade na vida, precisa sair do campo, né? E acaba que muitas vezes nesse meio tempo não há o retorno, né? Muitas vezes, por exemplo, os jovens, hoje a gente tem um esvaziamento muito grande no campo, porque os jovens não retornam, né? Porque a qualidade de vida ainda no campo é uma luta diária, né? A gente, enquanto movimento, vê muito isso, né? Tudo muito difícil de se conseguir, e a gente continua lutando porque a gente acredita que é um direito que deve existir, né? O campo tem que ser tão acessível a políticas públicas quanto a cidade, né? Cada um com sua especificidade. E dentro desses projetos que a Esther está colocando também, Lu, atualmente a gente está com 2 projetos dentro do assentamento. É o projeto da banana, que a gente está tendo um projeto de formação, né, com os companheiros, né, além do plantio, a gente também está com técnicos, né, com a secretaria, a gente está percorrendo as unidades de produção, explicando, vendo como que está, né, esse manejo. E também a gente agora vai começar também com o projeto do café, que a gente entendeu que aqui na área, antigamente, né, uns tempos atrás, eles eram pioneiros aqui no café, né, nessa área aqui de Coatis. Então, a gente está tentando resgatar um pouquinho disso também, trazer para dentro do assentamento, entendeu? Daí a gente vai ter a formação, passar por formação agora com o café, depois a gente vai vir com o plantio, com o manejo. Então, são alguns projetos que a gente está tentando trazer, né, tanto de formação como de manejo, junto com as pessoas, né, do assentamento, e também, mesmo que não seja do assentamento, que as pessoas tiverem interesse, né, a gente também procura contribuir. Eu acho que esse processo de formação, essa perspectiva, né, a gente conseguir avançar internamente com os assentados e acampados da região, não só do Dorothy, né, mas no sentido de abranger também as outras áreas, mas também de fazer um convite permanente aos agricultores e agricultoras familiares, né, aqui da região, que também a gente compreende que tem dificuldades também inúmeras, né, para avançar na vida comunitária no meio rural. Então, para conseguir também alavancar de forma geral, né? A gente tem o Quilombo de Santana aqui do lado, que é também um parceiro no sentido de somar forças para a luta, né? Tem lutas imensamente semelhantes à luta do movimento aqui na região. A gente sempre tenta somar no sentido de fazer as cobranças, fazer as atividades, né? Fortalecer o nosso processo da reforma agrária popular, seja na forma do quilombo, ou seja na forma do assentamento, juntos, né? E eu acho que também dentro de todos esses parceiros, a gente também tem o CEP, né, que é o Sindicato dos Professores, onde a gente já faz há algum tempo, né, a nossa comercialização de todos os assentamentos aqui da região sul, né, Dorothy, Terra da Paz, Roseli Nunes. A gente faz cestas da reforma agrária, né, quinzenalmente, e é entregue, a gente faz com sistema de site, né, e é entregue depois na sede dos CEPs das regiões vizinhas, né.
Resende, Barra Mansa, Coatis, Volta Redonda. Agora também está começando com o CEP de Mendes e do Barra do Piraí. Então, tipo assim, a gente está tendo uma abrangência bem grande e para escoar a nossa produção, né? E também para ter esse contato político, né? Essa conversa, esse entrosamento entre parceiros, né? Acho que para a gente caminhando, acho que para os finalmente, assim, para entender, vocês chegaram até o momento da questão que o INCRA, do edital aplicado pelo INCRA, né? Atualmente, assim, em que pé que está essa situação? Acho que para a gente poder entender melhor o conflito, né? Vocês falaram, então, que o INCRA lançou o edital mesmo contrariando todas as conversas anteriores, todas as negociações anteriores que os assentados e o movimento teve, né, os acordos que ele teria feito. E, atualmente, em que pé que está esse processo, né, da regularização das famílias, e qual é a expectativa, tanto do ponto de vista da luta, né, quais são os próximos passos da organização diante desse problema, e quais são as expectativas de vocês, né, do movimento, das famílias aí, tanto em relação ao INCRA, quanto do ponto de vista da justiça também, né? Porque vocês judicializaram a situação e tal. Queria que vocês comentassem, tanto do ponto de vista político, quais são os próximos, né, a expectativa de vocês, se o INCRA depois, né, que lançou o edital, fez contato com as famílias, a que pé que está essa situação, e quais são os próximos passos, né? Quais são as expectativas de vocês em relação à superação desse conflito? Bom, eu acho que antes da questão do lançamento do edital, posteriormente, quando a gente soube que o edital foi lançado e que ele teria aberto as inscrições oficialmente cerca de 15 dias depois, a gente começou um processo incessante aqui na comunidade de tentar organizar a questão de documentação. A gente já vinha orientando a comunidade a organizar as documentações básicas, porque a gente sabe que, depois de tanto tempo, mudando de área em área, né, muitas pessoas vieram de outros estados, outras regiões, muitos documentos vão ficando para trás, né? E alguns documentos básicos, né, a comunidade não tinha. Então, a gente começou a fazer mutirões, organizando um processo aqui de um local onde tinha internet, para a gente conseguir baixar documentos, fazer pedidos de documentos, né, idas a prefeituras diversas para conseguir certidões de nascimento, por exemplo, conseguir tirar RG, são documentos muito básicos que a comunidade não tinha, né? Esse era um dos nossos medos para o edital, porque a gente sabe que a comunidade, né, ela tem uma debilidade muito grande de documentos, né? E que se isso não é construído junto, colocado num prazo tão curto, né? Porque o edital também para as inscrições eram 2 semanas. Então, a gente já logo acionou a luzinha vermelha dizendo isso não vai dar certo. Então, a gente organizou alguns mutirões, sendo que nos 3 últimos nós conferimos todas as documentações de quem veio, a gente correu atrás de onde tinha que buscar, né, as documentações que faltavam, já orientado pelas documentações que estavam sendo pedidas no edital, né? A gente também teve parceria do CRAS aqui, do município, para conseguir agilizar alguns processos, né? E aí, posteriormente a isso, a gente decidiu em assembleia alguns pilares, né? Um é que a comunidade só aceitaria acordos com o INCRA no sentido de todas as famílias serem assentadas. Então, não importa a idade, não importa o tamanho da família, não importa nenhum critério que foi colocado no edital, que a gente entende que desfavorece as famílias que estão aqui há quase 16 anos lutando, né? Então, todas as famílias serem assentadas. Além disso, eu acho que a gente conseguir... Depois foi lançado, foi abertas as inscrições, a gente tomou a definição de não irmos na primeira semana, porque a gente já entrou com o processo de buscar judicializar, né? Então, a gente conseguiu, através desse processo, a suspensão do edital,
mas antes disso, pela essa espera, né, essa expectativa da comunidade, a gente decidiu em um dia específico a comunidade ir fazer a inscrição. Porque, na dúvida do que poderia acontecer, né, a gente se calçou dos dois lados. Então, a comunidade foi juntamente, no mesmo dia, já organizada com ordem de prioridade, de quem seria a inscrição primeiro, no sentido das pessoas mais idosas, com crianças, pessoas que moravam mais distantes. Então, a gente conseguiu fazer a inscrição das famílias, né? Tivemos famílias, sim, que não conseguiram fazer a inscrição, porque faltou documentos que foram pedidos, mas demoravam uma semana, 15 dias para chegar, porque nós também tem pessoas do Pará, tem pessoas de Minas, tem pessoas do Espírito Santo, de diversos estados, mas a gente conseguiu, da grande maior parte, realizar a inscrição. E no último dia da inscrição, a gente teve, né, a decisão do juiz, que foi a suspensão do edital. Então, o edital sendo suspenso, a comunidade ficou imensamente feliz, né? Foi um momento de muita comemoração, que a gente entendeu que foi realmente a luta coletiva, a luta do nosso movimento social, que é o MST, que proporcionou essa vitória, né? Que individualmente jamais a gente conseguiria uma ação, né, dessa proporção. E aí, posteriormente a essa suspensão, a gente continuou a nossa organização interna no sentido de conseguir avançar com os documentos que faltam da comunidade, porque de qualquer forma, né, seja para a regularização, seja para o edital, para qualquer avanço da regularização, a gente precisa das documentações em dia. Né? Então, hoje a gente já tem a comunidade com os documentos já adiantados, né, certinho, que tinha para chegar, conseguiu chegar, mesmo que atrasasse o edital. Eu acho que hoje o que a comunidade espera é realmente que a gente tenha uma resposta do INCRA, né, que ele se posicione. A gente teve uma audiência pública na Alerj, há umas 2 ou 3 semanas atrás, né, puxada pela Renata e pela Thalíria, né, e a gente esperava a presença do INCRA, né, para a gente ter algum direito, algumas perguntas que a comunidade tinha do Irmandorte, mas também de outras áreas do Estado, né? Do Cícero Guedes, por exemplo, enfim, de outras áreas. E aí a gente, infelizmente, teve a ausência novamente do INCRA, né? O INCRA chegou a confirmar a presença, né? Falou que, se caso o superintendente não pudesse ir, ele colocaria algum representante, né, para estar presente na audiência, e mesmo assim a gente não teve a presença de ninguém representando o INCRA, né? Mesmo assim, a gente entendeu que foi uma vitória novamente, a gente entende que é o avanço da nossa organização, né, atingindo outras esferas, né, esferas estaduais, federais, mas que a gente compreende novamente que o INCRA se ausenta de dar respostas às ações que ele faz enquanto um órgão público, né? E que isso é gravíssimo. A gente, enquanto sociedade, a gente se organiza também para cobrar os nossos direitos, mas a gente também quer ouvir das entidades, né? Dos servidores públicos. E a gente foi privado dessas respostas, mas a gente acaba que reafirma nessa ação do INCRA o histórico que ele já vem tendo nessas áreas, né? Que é de ausência, que é de uma inoperância histórica já. Sim, depois disso, você perguntou se a gente tinha tido algum contato, né, com o INCRA. A gente não teve, nem no nosso grupo de WhatsApp, né, que é uma linha direta com eles. Eles também não colocaram quando lançaram o edital, tá? Depois que a gente já tinha falado com o pessoal no assentamento, tinha colocado, eles lançaram lá também o edital, mas sem nenhuma explicação, né? Depois da gente tudo, mas depois de lá para cá não falaram mais nada também nesse canal, não vieram ao assentamento, nessa audiência que a Esther colocou. Eles também não compareceram, não mandaram ninguém representando, e até pelo que a gente sabe também, através dos direitos humanos, né? Setor de Direitos Humanos do Movimento, eles também até agora não entraram com nenhum recurso, entendeu? Né? Eles poderiam ter entrado, né? Não entraram. Então, assim, agora a gente está no aguardo, né?